Sim, exatamente, Marcelinho. Se fosse por escolha própria, eu tenho certeza que a maioria de nós não escolheríamos isso. Não escolheria, ninguém escolhe entrar nisso, assim, não, eu vou escolher Deus porque, sabe, conscientemente. É um processo nem consciente nem inconsciente, é um processo totalmente intuitivo, né? É um processo totalmente da graça mesmo, que você percebe que existe uma resistência tanto da mente consciente quanto do inconsciente, né? Que você vem acumulando no decorrer da sua vida, né? O processo mental é como se o nosso cérebro ele tivesse sido totalmente corrompido, o aparelho cerebral corrompido. E o aparelho cerebral corrompido, ele corrompe também um aparelho físico. Por isso, nesses processos, é muito melhor nós escutarmos o nosso corpo, né, do que a nossa mente. Porque a mente corrompida, o que, que ela acontece? Ela vai trazer informação para o corpo corrompida. Né? Estou fazendo uma assimilação aqui, o cérebro, mente e consciência, né? Como se fossem três coisas diferentes, só para a gente poder entender. Vamos pensar, gente, a nossa mente totalmente corrompida, o que, que ela faz? Ela começa a mandar informações erradas para determinadas partes do corpo e trazendo um desequilíbrio hormonal, e esse desequilíbrio hormonal traz as doenças, traz mais um monte de coisa. Tudo isso por causa da nossa psique, né? Agora, a maneira que nós vamos purificando o nosso cérebro, que é a nossa mente, né? Que é o cérebro é como se fosse o tradutor da mente, é ele que ele consegue ler a mente, que é um todo maior. A mente ela é incondicionada. O cérebro é como se fosse um filtro dessa mente incondicionada. Só que o cérebro estando como o cérebro estando corrompido, estando sujo, vou falar dessa forma, o que acontece? Quando ele vai ler a mente incondicionada, ele torna a mente condicionada. Daí surge todo o problema, né? Então, o que a gente está fazendo? O que esses processos fazem? Por exemplo, os asanas, por exemplo, os códigos de conduta, os princípios, os mantras, as ferramentas, etc., de todos os mestres. Eles limpam o corpo físico. Primeiramente, limpam o cérebro e limpam o corpo físico. Por que a gente utiliza a alimentação? Prefere uma alimentação vegetariana, prefere não assistir certos filmes, prefere não nos agrupar com certos grupos de pessoas. É exatamente por isso, porque tudo isso faz parte do processo de limpeza e de purificação do cérebro, da máquina, para que a mente possa se expressar nesse cérebro de forma pura. E nós conseguimos perceber o incondicionado com o cérebro totalmente limpo. É como se fosse uma caixa d'água, né? Imagina se essa caixa d'água está suja, a água que entra por ali vai distribuir por todo o corpo, para os canos, que são as naves do corpo, a água suja. É uma coisa totalmente racional isso, muito lógica, né? Então, esse processo de purificação física e psíquica, ele tem que acontecer. E tudo isso, a meditação traz isso, ela faz isso. Ela faz essa purificação, ela traz essa clareza para nós possamos observar os condicionamentos, a sujeira, e o próprio ato de observação muda a estrutura, assim como nós mudamos a estrutura do elétron apenas com a observação. Assim como nós colapsamos a realidade apenas com a observação. A ideia é a mesma e faz total sentido quando você consegue observar com clareza diretamente um condicionamento ou uma estrutura condicionada ou qualquer coisa que seja, ou uma pessoa. Se você olha, a gente já falou sobre isso aqui, 100% de atenção para uma pessoa, você consegue sentir a essência dela, você consegue sentir o Cristo que há nela. Daí você pode dizer com clareza: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Porém, esse processo que nós estamos passando é um processo totalmente incerto para a maioria das pessoas, porque tem que ter um certo desdobramento, tem que ter um certo entendimento para chegar até aqui, né? Por exemplo, assim, por que uma pessoa vê um vídeo do Joel Goldsmith e fala assim: cara, você tá ficando louco? Já falaram várias vezes para mim. O próprio vídeo da ressonância harmônica que eu fiz, o último vídeo que eu falei sobre a ressonância harmônica, eu sabia que ia ser um vídeo de filtro, né, polêmico, para filtrar as pessoas do canal, para trazer realmente essas pessoas que querem esse tipo profundo de conteúdo.
eles têm um insight e pum, ali muda a consciência. Porque eu já falei, nesse vídeo eu estava sem nenhum controle de mim mesmo. Foi algo que eu estava com o roteiro na mão e simplesmente aconteceu e eu joguei o roteiro fora. Se eu for comparar o roteiro com o vídeo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que veio de insight. E o que acontece? Algumas pessoas perceberam a mensagem, sentiram no coração. E outras pessoas simplesmente falam, você está delirando, você não entende nada de ressonância, nada de mecânica quântica. E eu estou num processo agora que eu não quero entender nada de nada mesmo, sabe? Eu não quero entender mentalmente mais as coisas, eu quero simplesmente repousar nesse vazio que é a consciência. Porque a consciência ela não entende a si própria, ela sabe que ela não precisa entender algo, né? Vou dar um exemplo para você, uma pessoa que é professora de matemática. Se ela pega um cálculo qualquer, automaticamente, inconscientemente, ela vai lá e faz aquele cálculo. Ela não precisa pensar sobre aquilo, ela não precisa raciocinar sobre aquilo. Agora vamos pensar, Deus precisa pensar sobre a sua criação, Ele precisa pensar sobre aquilo que Ele criou na realidade, Ele precisa pensar sobre o que Ele é. Ele simplesmente é automático, Ele sabe que Ele é, ponto final, o jogo acaba, entende? Agora nós só pensamos porque nós temos dúvida e não sabemos quem somos, mas no vazio você não pensa, no vazio você não quer saber, não quer responder suas perguntas, no vazio você não quer nada, você não tem desejo, você não tem anseio, você não tem tristeza, você simplesmente está ali, entende? E esse é o processo de retorno que a gente está buscando, é voltar para a casa do Pai, como diz o filho pródigo, né? A parábola, né, do filho pródigo, tá voltando um centímetro a mais cada dia para a casa do Pai. Eu lembro um místico que ele falou que quando a gente dá um passo em direção à consciência, a consciência dá 10 passos em nossa direção. Quando a gente faz um mínimo esforço para poder nos conhecer, para poder nos encontrar, o autoconhecimento simplesmente acontece em momentos de total desapego. E tudo que a gente precisa fazer é aquilo que a Marcioneiro falou, é se abrir, né? E essa abertura também é tão interessante que não é um processo racional, não existe um como fazer. Existem janelas em que há essa possibilidade. E se nós formos sensíveis a isso, a gente consegue perceber e simplesmente acontece. Principalmente em momentos de sofrimento e em momentos que a gente está passando por situações difíceis na nossa vida. Eu falo disso porque assim, foram os momentos que eu mais consegui me abrir, né? E que aconteceu aquilo que eu comentei com você hoje, ô Sula. Em momentos assim, daquela dor naquela consciência, de momentos assim de sofrimento, de momento que eu estava arrependido, muito arrependido de algo que eu tinha feito no meu passado, e aquilo estava dilacerando eu, e a minha consciência já não estava aguentando mais. Eu simplesmente caí numa página do Parentes da Eternidade e que falava assim: se os seus pecados fossem vermelhos, escarlates, ficarão brancos como a neve. Se você tocar a mente crítica, se você tocar a consciência. Naquele momento eu parei tudo, joguei o livro de lado, né? E eu sentei em meditação. Foi 1h, 1h10, 1h20 de meditação. Inclusive eu estava dentro do ônibus. E automaticamente aquilo foi dissipado e uma paz, uma presença veio assim que não tem. E aquilo nunca mais me incomodou. Aquilo em específico nunca mais me incomodou. E hoje eu olho para aquilo e aquilo parece que não tem efeito nenhum. É como se fosse algo que eu nem vivi, sabe? Em um único momento. Então, assim, essa abertura que a gente vem discutindo, que não é algo que dá para fazer. Eu achava que isso poderia haver uma maneira de fazer essa abertura. Mas existe, assim, essas janelas que você desiste. Janelas em que você simplesmente contenta com aquilo. Janelas em que o sofrimento vem e não tem nada a ser feito para acabar com aquele sofrimento e você simplesmente aceita o sofrimento. Então a aceitação pode ser uma dessas janelas. Existem várias, né? Inclusive eu tenho um vídeo que fala isso, as chaves, né? Eu não lembro o nome do vídeo, é as chaves, alguma coisa, que tem essas janelas de abertura
para você poder compreender a realidade, compreender o que está acontecendo naquele exato momento, né? Então, gente, esse é o processo que acontece naturalmente, e se nós formos perceber aqui, todos nós que estamos aqui já tivemos essa comprovação da consciência, né? O problema é que nós não temos como fazer com que esse processo acelere, ou que acelerar o processo ou diminuir a intensidade. A única coisa que nós podemos fazer é nos jogar, entregar cada vez mais, né? E o processo ele se move por si só, porque eu já percebi, quando eu tento acelerar o processo, alguma coisa vem e trava o processo, e quando eu tento apaziguar, alguma coisa me empurra, entende? Então o que eu faço agora? Nos momentos que eu tenho essa janela, eu ponho intensidade. É isso que eu estou fazendo nessa primeira semana, né? Que eu saí do retiro, saí com aquela energia, com aquele fogo, né? Então eu estou aproveitando esse fogo e não estou deixando apagar esse fogo. E quando vocês sentirem esse fogo, tudo que vocês têm que fazer é colocar mais lenha, né? Mas lenha de verdade. A ideia é que nós coloquemos tora para queimar o maior tempo possível. Porque a gente colocar graveto, o negócio vai queimar folhas e graveto e vai dissipar totalmente. E eu percebo que muita gente entra nisso com folhas e graveto. Resolveu o problema que queria resolver, tá fora. Entende? E daí vai voltar de novo para, né, vai buscar outro conhecimento, outra ferramenta, põe mais folhas e graveto, corrigiu aquele problema, volta. Mas aqui a ideia é outra. A ideia aqui é colocar uma tora, e quando essa tora estiver queimando, a gente coloca outra. Por quê? A nossa meta, na verdade não existe meta. O que a gente está buscando é o impalpável, o inconcebível, é algo que não dá nem para se buscar e nem para se imaginar. É algo que simplesmente nós sentamos e observamos o fluxo. E quem sabe, se nós entendermos o fluxo da realidade, essa coisa que nós chamamos de Deus apareça e faça um trabalho completo nessa estrutura, né? Que, igual eu já conversando hoje com a Yasmin, né, e com algumas pessoas, é uma coisa que a gente escolhe perder a vida por isso, porque eu acho que é a única coisa que vale a pena. Se você olhar para qualquer outra coisa na realidade, o que vale a pena, nada vale a pena, porque tudo é transitório e passageiro. Tem que haver algo que não seja transitório e passageiro. E esse algo são as promessas das Escrituras, né? Essas coisas que nós vimos e sentimos que existe, né? Então a gente está abrindo mão aqui até de prazer, até de dor, né? A gente não foge mais da dor, a gente não busca mais prazer, a gente simplesmente aceita aquilo que é. É isso que a gente está fazendo nesse exato momento, né? A gente está, ou melhor, a gente está tentando compreender para a gente poder se abrir a isso, para quando vier esse sofrimento, a gente simplesmente se joga ali e vê o que é isso, o que será que é esse sofrimento? Porque até hoje ninguém parou para pensar o que é esse vazio interno, o que é o sofrimento, o que é a angústia, o que é o ciúme. Ninguém parou para pensar sobre isso, simplesmente vive isso sem querer compreender isso. Mas quando você se joga nisso, uma faísca de compreensão que não é intelectual vem automaticamente, né? E isso vai acontecendo no decorrer que a gente vai aprofundando dentro da nossa consciência, isso utilizando essa visão, esse olhar, essa observação. Gente, então vamos fazer uma pausa de 10 minutos para a gente fazer uma meditaçãozinha rápida, para a gente poder se conectar e para a gente já entrar no livro Caminho Infinito, que eu acho que vai casar exatamente com isso que a gente está falando aqui, porque é tão milagroso o negócio que simplesmente acontece. Então vamos fazer uma meditaçãozinha rápida de 10 minutos pra gente voltar com força total. Não quero estender muito essa aula não, mas vou deixar fluir. Vamos ver o que dá.